Olha, meus amigos são paulinos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. A gente precisa falar desse futebol do São Paulo que não influi e não contribui. É esse o futebol do São Paulo Futebol Clube. Não influi nem contribui. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre esse futebol do São Paulo Futebol Clube, que realmente é um futebol de dar dó. A gente começa a ver de dar dó. É um time sem criação, um time sem jogadas verticais com mais propriedade, é um time que não tem transição rápida, somente isso que está faltando. E aí começa sempre. Eu acho que esse é o momento de trocar. Vamos ser bem sinceros. Sempre falei do time do São Paulo. Não vai jogar bonito. Nunca foi a filosofia dessa comissão técnica, desse treinador. É uma crítica que eu sempre fiz, vou continuar fazendo. A filosofia deles não tem problema, mas se você ser reativo, como os outros clubes jogam futebol assim, mas é reativo. Mas nem isso o São Paulo tem. Nem estilo de jogo o São Paulo tem. E ontem foi realmente mais um desastre, mais um fiasco. Esse auxiliar do Zubeldia, que ontem esteve à frente do time, ele jamais conseguiu vencer um jogo quando o Zubeldia está ausente. Ele jamais conseguiu vencer um jogo quando o Zubeldia está ausente. Ele é muito fraco tecnicamente. Por isso que diz a questão, ele é auxiliar. Por isso que ele é auxiliar, porque se ele fosse treinador, Jesus de Nazaré. E aí o Rogério Ceni jamais havia perdido para o São Paulo, ganhado do São Paulo, desculpa, sempre pegou peia, né? Mas ontem, e ele fez uma colocação que eles dominaram o jogo. Acho que vale lembrar que o São Paulo tem alguns desfalques, se estivesse em campo, poderia fazer a diferença. Eu acho que nem tanto, viu, Rogério? Essa parte eu até discordo de você. Eu acho que nem tanto, porque os desfalques também, o Alisson, vamos lá, vem na sequência, vem muito cansado. Lucas não vem jogando bem. Oscar também não vem jogando bem. Caleri machucado, cirurgia, também não vem jogando bem. Eu acho que nem tanto fazia assim a diferença, viu, Rogério? Acontece que essa comissão técnica é ruim mesmo. É ruim mesmo. Sinceramente, eu não esperava a vitória do São Paulo ontem. O torcedor mais otimista esperava, mas eu não esperava a vitória do São Paulo ontem, né? E aí vem a questão da diretoria, um tá viajando, outro de férias. O diretor de futebol tá de férias, galera. Olha aí. O motivo da presença do Júlio Casares na final da Champions League é que ele foi à Europa falar pessoalmente com o Marinakis, né? Já o Belmonte, na delegação, pois eles estavam de férias, está de férias. Olha aí, cara. Que bom, né? Então, o futebol do São Paulo tá às mil maravilhas para esses caras ficarem de férias, né? Tá ótimo, tá ótimo. O Zubeldia é um treinador que é mais home office ou seja, ele tá mais longe do campo do que na beira do campo dirigindo o São Paulo. Então, isso é prejudicial ao clube. É prejudicial ao time do São Paulo. Isso não deve acontecer. Tem que tomar alguma providência. Ruim com ele na beira do campo, pior sem ele. Mas deve ser tomado um tipo de atitude. Fechar as portas com ele e conversar assim, vamos parar de tomar cartão bobo. Porque se você analisar a maioria das punições do Zubeldia é por cartão bobo. Acho que não vale a pena entrar na discussão. Não vale a pena entrar na discussão. O São Paulo perde feio, errando tudo, sem criação, vai continuar, se o Zubeldia continuar no comando, talvez ele não seja o grande problema, e se essa diretoria se não tomar atitude de trocar logo, tem que aproveitar esse mês aí dessa parada para fazer isso, sem criação, um time sem jogadas verticais
e transição rápida. Esse é o time do São Paulo. Um time monótono, um time morto dentro de campo, um time de uma cartada, talvez, não vou falar nem uma cartada, um time que só se limita a fazer o beabá. O beabá não está funcionando. Campeonato Brasileiro, volta a repetir aqui para os senhores. Campeonato Brasileiro derruba, vai para a Série B. Libertadores, Copa do Brasil, não. Mas o Campeonato Brasileiro derruba, vai para a Série B. Então, meus amigos, é isso. O recado é para a diretoria de São Paulo. Se vão continuar com o Subir, então prepare as bagagens para o descenso da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos continuar com ele? É o recado. Estou falando para vocês, é um recado. Porque não tem mais como tirar nada desse time. Ele não consegue. Ele não consegue. Não venham com desculpa que os desfalques é o grande problema. Não. Não é o grande problema. É o futebol mal apresentado. É o futebol mal apresentado. Mesmo quando ele tinha todo mundo à disposição para ganhar um jogo de time de Série C e Série B, ele sofria. Ele sofria. Se você pegar os times da Série A que o Zubeldia ganhou, comandando o São Paulo, você conta nos dedos. Eles não são muitos, são poucos. Você conta nos dedos. Certo? Então, é um desafio que nós vamos continuar com o Zubeldia. Então, vamos para esse desafio e vamos contar com a sorte para não cair no Campeonato Brasileiro. O primeiro turno é um pouco mais flexível, mas no segundo turno, não. No segundo turno, não. No segundo turno não tem mais essa. Não tem mais volta. Se você estiver lá embaixo, não tem mais volta. O São Paulo está a 3 pontos da zona de rebaixamento. 3 pontos. E olha que falta a rodada terminar nesse domingo. Nesse domingo a rodada termina. E que posição São Paulo deve terminar essa rodada desse domingo? Então, é o fato a ser analisado, minha gente. Quem vem defendendo o Zubeldia, a permanência dele, é porque quer que o São Paulo caia para a Série B. Porque quer que o São Paulo caia para a Série B. Eu vou sempre lembrar isso aqui. Quem quiser, quem estiver aí torcendo para o Zubeldia continuar no comando do São Paulo, que ele não vai apresentar mais nada, é porque está torcendo para o São Paulo ir para a Série B. Queria falar um pouco individualmente de alguns jogadores, tiveram alguns. O Rian fez sua estreia com a camisa titular do São Paulo, longe de culpa, claro. Acredito isso na conta do Zubeldia, por não usar a base no Paulistão. E não deu uma maturidade, né, no Campeonato Paulista. Contra times mais inferiores, para que ele pudesse ganhar uma casca, né, um pouquinho ali, também de experiência. E alguns erros dele, ali individualmente, mas por conta do poder de criação que o São Paulo não tem. Certo? São Paulo não tem. E as tomadas de decisões erradas. E só para fechar aqui, fechar aqui entre aspas já, São Paulo tem 2 vitórias nos últimos 16 jogos do Campeonato Brasileiro. 2 vitórias nos últimos 16 jogos do Campeonato Brasileiro. Tá tudo bem, tá tudo às mil maravilha. Ótimo, o trabalho segue. O colega não postou não, o trabalho continua. Segunda página, Tricolor, São Paulo, Espaço Tricolor, desculpa, o São Paulo se torna um time pequeno dentro de campo. O motivo do público está esvaziando o estádio do Morumbi. O motivo dos nossos jovens estarem sendo desenvolvidos tardiamente na fogueira, que é o Brasileirão. Luiz Zubeldia, um dos piores técnicos da história do clube. Eu também concordo. Dirigir a LDU, dirigir o São Lourenço, dirigir lá, quem que seja, que ele dirigiu, é uma coisa. Dirigir o nosso gigante São Paulo Futebol Clube, tricampeão do mundo, é totalmente diferente. E aí vamos chegar a uma realidade, talvez cedo, talvez eu esteja me antecipando, mas oficialmente São Paulo briga para não cair este ano no Campeonato Brasileiro. O cenário é pior do que todos no Campeonato Brasileiro. De todos os campeonatos brasileiros, o cenário é o
pior. É o pior, certo? Então, para mim, o São Paulo briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Priorizar, prioridades, Copa do Brasil, Libertadores. Amanhã acontece o sorteio. Amanhã é meu dia, tem um sorteio, meu dia e meio tem um sorteio da Libertadores e o em 30 tem um sorteio da Copa do Brasil. Então vamos lá. Priorizar. O que é que vão fazer? Será que vão priorizar? Será que vão priorizar? Então, repito para os senhores, o São Paulo joga o pior brasileiro da história, certo? Os números dizem isso. E se continuarem com essa comissão técnica, eu não vejo perspectivas de mudanças. Não conseguiu fazer até agora, não vai conseguir fazer depois, né? Não vai conseguir fazer depois. Eu não vejo isso. Não vejo essa grande perspectiva de mudança no São Paulo. E esse senhor Marcos Cubeiro é uma piada. Ele é uma piada e é um lamento. Esse senhor Marcos Cubeiro auxiliar aí do Zubeldia. Ele é um dos piores auxiliares que o futebol de São Paulo já teve. O futebol de São Paulo já teve, né? E aí, pela primeira vez na história, o Rogério Ceni venceu o São Paulo. Pela primeira vez na história, o Rogério Ceni venceu o São Paulo. Só para vocês terem uma ideia. Então, fora de casa, é uma derrota pelo Bahia em partida válida pela 11ª rodada, que ainda não terminou. Termina neste domingo. O próximo jogo do São Paulo será contra o Vasco na quinta-feira, dia 12, às 21h30, no estádio do Morumbi, pelo Brasileirão. Volta a jogar na quinta-feira contra o Vasco, encerrando ali, encerrando não, é a parada, né? É a parada que vai ter aí, portanto, para o Brasileirão, né? Para o Brasileirão, para o Mundial de Clubes ali, preparado, organizado pela FIFA, para ver se dá um título para algum time europeu. Mas, enfim, é isso, gente. Infelizmente, essa é a realidade do São Paulo Futebol Clube, tá? Essa é a realidade do São Paulo Futebol Clube. Nos últimos dias, Diego Pituca foi procurado por São Paulo e Atlético Mineiro, Bahia e Fortaleza. Diego Pituca, volante do Santos. Nos últimos dias, ele teve a procura desses clubes aí. Só para, a título de informações aqui para vocês, tá bom? E repito para vocês, eu acho que não ia mudar muita coisa se Oscar e o Lucas tivesse, do meu ponto de vista, porque o futebol é horrível. Ou São Paulo melhora, ou São Paulo demite o Zubeldia, mas eu não vejo expectativa de melhora com o Zubeldia. Não, um ano já demorou, o futebol não evolui, não tem tático, não tem criação, não tem jogadas de transição rápidas, jogadas verticais com mais propriedade. É um São Paulo de um toque de lado, São Paulo ainda acreditando que o adversário possa errar, porque ele possa fazer alguma coisa. E assim mesmo, quando tem, não consegue. O Cruzeiro está perto de fechar a contratação em definitiva do Marquinhos por cerca de 20 milhões. Deste valor, o São Paulo tem direito a 3%, o que daria 600 mil ao São Paulo Futebol Clube, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço aí o seu carinho, a sua audiência e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos juntos pelo São Paulo. Mas é assim, cara, o recado continua aqui de pé. Ou muda nessa parada, ou o caminho é a Série B, que para mim o São Paulo vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. Essa é que é a grande verdade. Não vejo expectativa ou perspectiva alguma para que o São Paulo possa brigar lá na parte de cima da tabela, visando Libertadores esse ano, e sim uma Série B. Essa é a realidade. É o futebol. É o futebol. Futebol medíocre, futebol desenvolvido, mas não é desenvolvido, futebol medíocre, um futebol muito burocrático. Valeu, um abraço e até o nosso próximo vídeo.